Esqueça o tricô e o dominó. A nova geração de brasileiros acima de 60 anos de idade quer tudo, menos ficar em casa vendo o tempo passar. Sabe aquela plaquinha de prioridade de idosos, o casal de velhinhos curvos, ele de bengala, ela de coque na cabeça? Esse desenho deve mudar. A cada ano que passa, a gente vive mais e melhor. Em 1960, a expectativa de vida era pouco mais de 50 anos de idade. Hoje, ela já passa os 70. Um número que até parece pequeno, comparado à quantidade de pessoas que conhecemos acima dos 90 anos de idade. Aqui no Brasil, são mais de 23 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Pessoas que, diferentes daquela ilustração, trabalham, sustentam a casa e movimentam um mercado de mais de R$1 trilhão. E para mostrar quem está abocanhando parte desse valor, nós fomos conhecer uma academia de musculação terapêutica que está investindo nesse consumidor. A musculação é benéfica não só na questão, né, da corporal, de ter um corpo, né, bem apresentado, mas na questão de saúde. E o Mundo ADM começa agora. Até 2050, mais de 20% da população mundial acima de 60 anos de idade irá seguir ganhando, trabalhando e consumindo muito. E o mercado de academia é uma das áreas que irão faturar alto com esse crescente grupo de consumidores. A AMIT é uma academia especializada em musculação terapêutica e adaptada, localizada no bairro da Graça, em Salvador, que atende em sua maioria clientes da terceira idade. A AMIT é uma academia diferenciada no sentido que a gente, quando montou ela, pensou em fazer um trabalho que fosse voltado a pessoas que tivessem doenças, né, e lesões e cuidasse dessas pessoas, porque normalmente elas não têm esse tipo de trabalho nas academias tradicionais, né? Então a gente escolheu esse perfil e também que é uma área que está crescendo cada vez mais, né? Uma musculação direcionada e também é uma área engrandecedora, porque a gente está lidando com pessoas que têm deficiências, fragilidades, né? E isso é muito legal porque a gente vê as pessoas melhorando, né? Sim. Tendo grandes melhoras na questão da saúde. E como surgiu a empresa? Como é que ela nasceu? Qual foi a ideia inicial? Bom, a ideia foi assim, eu já estava meio que cansado de trabalhar com academia tradicional, né? E aí eu fiquei sabendo, né, de alguns cursos que eram voltados para esse tipo de público e que eu estava mais interessado em trabalhar com coisa assim mais aprofundada, com embasamento fisiológico, né? Que realmente promoveria resultados, né? Para um determinado público. E aí eu vi um curso que era musculação terapêutica e adaptada para condições de doenças e lesões, e resolvi fazer, e foi quando eu iniciei. Eu fiz fiz uma capacitação e estou aqui até hoje. Então esse foi o motivo principal de abrir a empresa? Esse foi o motivo principal. Então, oferecer esse serviço diferenciado para esse cliente potencial que a cada dia cresce. Isso. E oferece, digamos assim, qual atendimento, né? Existe uma diferença no atendimento para esse público, para as pessoas de idade inferiores, o público jovem, o público adulto. Esse atendimento do público mais velho era um pouco diferenciado? Quais são as características do atendimento? Sim, é um pouco diferenciado porque as pessoas mais velhas, elas, como já falei, né, a maioria tem fragilidades, né? Então a gente tem que ter outro tipo de procedimento com essas pessoas, né? Todo o embasamento
e também para conseguir convencer elas, porque elas têm um pensamento assim ainda muito tradicional, muito ainda retrógrado sobre a musculação, que a gente também chama de treinamento resistido. Eles acham que a musculação pode machucar, né, promover lesões, e ao contrário, ela vai ajudar para diversos tipos de lesões. Né? Mas aí a gente tem que fazer uma coisa assim meio de formiguinha, não vai te machucar, você não vai piorar, a gente tem que colocar peso, isso assim, é uma batalha no dia a dia. Mas é assim que funciona. E qual o público-alvo da empresa? Qual é a faixa etária? Qual é a classe econômica que vocês trabalham aqui? O público-alvo, pelo fato de a condição, né, essa característica de doença e lesão é o foco da gente, o público-alvo fica sendo os idosos. Não que a gente não trabalhe com pessoas jovens, né? Porque pode ter um jovem que tem um problema na lombar, no ombro, mas acaba sendo os idosos, o público maior, né? A maioria, e esse é o público de referência para a gente. Entendi. E a classe econômica, A, B e C, ou não tem um perfil exato? A classe econômica, pelo fato de a gente estar localizado, né, num local que foi pensado, é uma classe econômica de poder aquisitivo médio-alto, né, que realmente foi pensado, né, na questão dessa... Houve todo um planejamento. Todo um planejamento na questão do tipo de público que a gente queria alcançar, e aí a gente chegou à conclusão de instalar aqui nessa região. Entendi. E o que os clientes, quando eles chegam aqui, eles buscam exatamente? Qual a necessidade dele? Né? Qual é o que eles querem exatamente? Tá. A grande maioria busca melhora da sua condição, da sua fragilidade, né? Todos estão com a maioria, né? Tem algum problema, né, físico, né? Uma artrose, artrite, e eles querem, né, que melhore essa condição, diminuir os eventos de dores e melhorar a funcionalidade, que muitos não têm dificuldade para desenvolver as tarefas do dia a dia, né? Então eles nos procuram para melhorar essa condição, a questão de saúde, né? Eles pensam na saúde, não na estética. A estética não é o objetivo. Entendi. Então, para melhorar a forma física, digamos assim, ou para se livrar de algum problema que atualmente eles têm. Exato, relacionado à saúde. Entendi, perfeito. E quais são os pacotes ofertados aqui na empresa? O que é que o cliente encontra aqui de serviços? A gente tem um programa que é o acompanhado, em que o professor ele pega os pesos e coloca nos equipamentos, porque muitas vezes essa pessoa tem a fragilidade e não, por exemplo, se ela tem um problema, ela não vai conseguir pegar o peso e preparar para ela fazer o exercício. Então esse pacote em que o professor faz isso né, é um diferencial, né? O professor que vai lá e coloca os pesos, prepara, né, o equipamento. A gente tem um pacote que o professor não necessariamente pega esses pesos, né? O aluno fica livre nesse sentido de pegar o professor fica livre, né? O aluno que coloca os pesos no equipamento, mas nem por isso o professor deixa de acompanhar. O professor está acompanhando, olhando, ver se a postura está certa, né? Tem a ficha dele de treinamento, tudo correto. Então esse é o segundo pacote. E o terceiro seria o personal training, né? Que é para pessoas, muitas vezes chegam aqui algum aluno que não consegue caminhar muito bem, tem uma capacidade de deslocamento muito ruim. Aí a gente, né, faz uma primeira avaliação e detecta que esse aluno não tem facilidade para se deslocar aqui dentro. Então aí a gente indica o personal training. Aí tem que fazer o personal training.
E em quanto tempo médio, qual o tempo médio que eles conseguem ver que há uma melhora no seu quadro, conseguem identificar já benefícios com a utilização dos serviços? Aproximadamente 3 meses. Em média, 3 meses. 2 meses já sente alguma diferença em questão a tônus muscular, né? Sente que o músculo está um pouquinho menos flácido, já comenta, mas a questão de dores é um pouquinho mais... leva um pouquinho mais de tempo, uns 3 meses. 3 meses é a média. E qual o tempo médio, mais ou menos, que os clientes permanecem utilizando os serviços? Vai de quanto a quanto, mais ou menos? Isso varia. A gente tem aluno que que já está com a gente há um tempo, né? Mas não é a maioria. A gente tem um fluxo muito grande de entrada e saída. Eu acho que isso é normal de academia, infelizmente. Mas a gente tem alunos que já estão fixos há muito tempo e tem alunos, né, que entram, ficam uma temporada, saem, voltam, alguns voltam, com certeza. E qual a sua opinião sobre esse perfil atual desse público acima de 60 anos? O que é que você acha, o que é que você enxerga daqui a 10, 15 anos aproximadamente? Tá, bom, a pesquisa na musculação tá aumentando muito, né? Tem muitos trabalhos falando da musculação, falando dos benefícios, né, da musculação. Isso está sendo bom para a gente, né, que trabalha com musculação, porque mostra que a musculação é benéfica não só na questão, né, da corporal, de ter um corpo, né, bem apresentado, mas na questão de saúde. Ela é bastante interessante e funciona, né, para vários tipos de doenças e lesões, né? Então isso está cada vez nos dando embasamento e mostrando que ela realmente funciona. E voltando ao aspecto com a perspectiva, né? O Brasil está se tornando um país de idosos, né? A gente sabe que a tendência. Então, cada vez mais a gente percebe até os alunos estão chegando, né? E eles estão se informando, né? Tendo essas informações da eficácia da musculação, e isso está nos ajudando. E eles estão cada vez mais chegando na academia, se interessando, fazendo a matrícula, enfim. Há uma evolução, então, desse público, né? Essa capacidade física, essa preocupação com a saúde. Isso. Entendi. E assim, foi realizada alguma pesquisa específica de mercado para entender como é que realmente esse mercado é grande, como é que ele vai crescer daqui a algum tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, ou a curto prazo, 5 anos? Assim, não foi feita uma pesquisa, vamos dizer, literalmente, assim, aprofundada, né? A gente tirou algumas dúvidas, né? Mas mais informal. Informal, né? Em questão ao local daqui, o tipo, a classe econômica, a questão dos idosos repetindo. A gente sabe que o Brasil vai envelhecer, então uma tendência seria trabalhar com o idoso, porque a gente sabe que vai ser um público que vai nos dar retorno também, né? Pensando na questão comercial. Então, foi feita uma pesquisa nesse sentido, né? Entendi. E quais os tipos de marketing que a empresa utiliza atualmente? A gente já usou o Buzzdoor, já usou revistas, né? Usamos saquinho de pão de supermercado, já usamos rádio, que mais? Panfletos, né? A gente usa bastante. Então a gente já teve bastante variação nessa questão de... E quais deles você acha que obteve mais resultado? Eu sempre falo aqui pro nosso sócio aqui, que apesar de que, lógico, todo esse mecanismo aí ajuda muito, mas o boca a boca eu acho que muitas vezes funciona até mais. Porque eu percebo que muita gente vem porque uma outra pessoa ouviu falar ou recomendou. É um processo lento, mas acho que funciona bem. Acho que fica até mais
Mas, a longo prazo, né? E a fidelização dos clientes aumenta também, porque o serviço oferecido é de qualidade, há essa indicação, essa pessoa confia mais, né? Pela indicação, os clientes, eles vêm. Com certeza. Entendi. E assim, qual a estratégia para acompanhar esse perfil de cliente que cresce atualmente e que com certeza vai continuar crescendo, essas pessoas vão continuar envelhecendo, então qual é o perfil, né? Qual é a estratégia que utiliza para acompanhar esse público, os gostos que eles têm e tal, e as preferências do mercado, né? Tem gente que quer uma academia só para um mês, quer um pacote só para um mês, tem gente que quer um pacote de longo prazo para obter desconto, tem gente que quer só uma coisa rápida, de curto prazo. Eu não sei se eu entendi muito bem a questão, mas assim, eu vou tentar explicar e se não for exatamente o que você está perguntando. Porque assim, o treinamento resistido, voltando aqui, a musculação ou o treinamento de força, que tudo é a mesma, tem o mesmo, né, significado, ele é único, básico e não tem como variar ele, porque ele segue alguns conceitos da fisiologia. A gente não tem como ficar criando, né, fantasiando, criando tipos de exercícios, não existe isso. Então, a gente tem que manter o básico, que é o básico que funciona na musculação, né? Você vê em muitos lugares que os professores criam exercícios mirabolantes, mas não é assim que funciona na fisiologia técnica, na questão do embasamento do treinamento. Você tem que usar o que os artigos mostram. Então, assim, a gente nesse sentido, a gente não muda nada, né? A gente sempre vai manter esse embasamento, mas a gente tenta conquistar o público com um trabalho assim, né? Recebendo eles muito bem, né? Que os idosos são bastante carentes, né? Nesse sentido, então a gente trata eles muito bem. Aqui é um lugar muito legal assim, porque são no máximo 3 alunos para um professor. Então pode acontecer do aluno vir, o contrato são 3 alunos para um professor, mas pode ser que no horário que ele venha tenha 2 ou tenha só 1. Então ele chega aqui, ele é muito bem atendido, né? Acompanhado o tempo todo, e a maioria que vem está sempre satisfeito, feliz. Pelo menos é a resposta que a gente tem visto. Entendi. E comparando com o mercado, qual a diferença que a empresa tem atualmente que os concorrentes não têm? Então tá, as academias tradicionais, eles, né, geralmente os professores trabalham com pessoas saudáveis, né, pessoas que não têm problemas praticamente, né, de saúde. A gente não, a gente caminhou para um trabalho mais específico, que a gente se embasou, né, nas doenças e lesões. Me capacitei em fazer trabalho, em estudar doenças e lesões e aplicar um treinamento de força, né, para essas doenças e lesões, né, de acordo com todo o embasamento científico. Então isso é diferente, porque aqui, por exemplo, na cidade não existe ninguém que faça isso. E sem falar que a gente tem um equipamento, não que uma pessoa saudável não possa trabalhar aqui, fazer musculação aqui. Mas a gente tem o nosso equipamento, ele é mais apropriado para esse tipo de público, que é mais fácil você entrar nele, ele tem uma sobrecarga menor nas articulações, mas pessoas saudáveis também podem trabalhar, que ele vai ter o mesmo resultado. Eu, por exemplo, treino aqui, né, mesma coisa. Essa é a diferença, aqui você não tem ainda esse perfil de trabalho. Entendi. E assim, se algum idoso estiver assistindo, uma pessoa um pouco mais velha, da maior idade estiver assistindo, ou esses jovens que estão assistindo, tem um idoso, uma mãe, uma avó que tem algum problema de saúde, ou mesmo que não tem, não é o que você diria para eles e tal, que fizesse com que eles venham frequentar, qual é o motivo que eles devem vir frequentar o serviço da academia? Bom, isso é o que eu falo, isso aí está na ponta da língua, né? Isso,
A questão da saúde, ela está muito relacionada, né, às doenças pela falta de força, mais do que o condicionamento cardiovascular, né? Não estou dizendo que o cardiovascular não é importante, mas as questões, as atividades do dia a dia, né, elas estão mais relacionadas com força. Então, a musculação é muito importante quando se fala de saúde, né? E não tenha medo, porque a musculação não vai piorar a condição do indivíduo, se tem algum problema, alguma doença. Muito pelo contrário, a musculação ela tem uma capacidade muito boa de melhorar ou diminuir os eventos de dores. Então, não tenha receio. A musculação é um aliado nessa conquista de saúde. Tem que fazer musculação porque para todos, não só, né, os frágeis, né, que são as pessoas com doenças e lesões, mas a gente precisa ter um grau de força, né? A gente está falando de saúde aqui, né, razoável para seguir na vida e para ter um padrão de saúde. Caso contrário, quanto mais você perde músculo, mais doenças articulares vão aparecendo, aí uma coisa vai puxando a outra, então a musculação é essencial, vou dizer. Perfeito. E qual a visão de longo prazo da empresa? O que você espera e vê da empresa daqui a 10, 15 anos, mais ou menos? Bom, eu acho que a vontade, né, é crescer, né? Montar uma unidade dessa em outro lugar, né? Seria também um sonho meu trabalhar com esse perfil dentro de um hospital, dentro de um espaço mais clínico, né? Porque eu acho que vai ser engrandecedor para mim, né? Meu trabalho é desenvolver, né? E seria basicamente isso: crescer, montar outras unidades, trabalhar dentro de uma clínica, dentro de um hospital, né? Podendo ajudar as pessoas. Terceira idade, maturidade, melhoridade. Chame do jeito que preferir. Desde que todo mundo entenda rápido que o idoso de hoje está bem diferente daquele da plaquinha de prioridade. O Mundo ADM de hoje fica por aqui.